hoje vou falar sobre a distribuição de energia no Brasil e os problemas acerca dessa questão. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e o Ministério de Minas e Energia, o MME, cerca de 0,95% da população brasileira não apresenta energia elétrica. E nas casas das pessoas que não possuem essa energia, é possível encontrar geradores de energia movidos a diesel ou a gasolina. Mas não restam dúvidas de que essa não é a solução adequada, pois apresentam muitas desvantagens, como o barulho alto, poluir o ar, a necessidade de combustível fóssil para funcionar, além da sua operação ser mais cara que a de fontes renováveis. Mas a vantagem que chama a atenção é o fato da sua instalação ser barata. Tendo como base números de pesquisas, relatórios e levantamentos, foi constatado que a desigualdade social e a pobreza eram muito mais acentuadas nas áreas rurais. E você conhece o programa Luz para Todos? Um relatório nomeado de universalização de acesso e uso de energia elétrica no meio rural brasileiro, lições do programa Luz para Todos, que foi realizado pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, explicitou que no início de 2003 era estimado que 80% do total nacional de exclusão elétrica era no meio rural. Com base nesses dados, cerca de 10 milhões de brasileiros que viviam em áreas rurais não possuíam acesso a esse tipo de serviço público. Por volta de 90% de cerca de 2 milhões de residências possuíam renda inferior a 3 salários mínimos. Nesse relatório, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2009 apresenta que em uma população rural de 30,7 milhões de pessoas, por volta de 16 milhões e meio eram classificadas como pobres, ou seja, 54% dessa população. Em 2009, a classificação de pobreza era entendida como renda familiar per capita mensal de até meio salário mínimo, que correspondia a R$ 207,50. Destas 16 milhões e meio de pessoas consideradas pobres, 8,1 milhões foram classificados como extremamente pobres aos moldes da época. Devido à problemática da falta de acesso à energia elétrica no Brasil na virada do século, em 2003 surgiu o programa social Luz para Todos, que tinha o objetivo de levar energia elétrica para as regiões rurais e também para outras casas que não tinham esse acesso. Com a proposta inicial de levar energia elétrica para 2 milhões de famílias do meio rural, sendo que 90% dessas famílias estavam abaixo da linha da pobreza. Porém, o governo federal não atingiu o objetivo da universalização desse direito até 2011. Com isso, foi feito um plano para atingir as famílias necessitadas até 2018. A prioridade dessa nova etapa seria alcançar as comunidades quilombolas, indígenas, assentamentos, populações ribeirinhas e pequenos agricultores. Ao chegarem a aldeias indígenas, foi feita uma conscientização do uso de energia, com cartilhas bilíngues na língua de cada tribo. Como esse programa atende às pessoas em certa vulnerabilidade socioeconômica, ou até mesmo em outros tipos de organização social, foi posta a tarifa social que concede o desconto para as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais e que possuem renda familiar per capita de até meio salário mínimo. Os descontos podem variar de 10% até 65% de acordo com o consumo e a renda familiar. Mas buscando universalizar o direito à energia elétrica, foi feita a proposta de emenda constitucional, chamada de PEC, de número 44 do ano de 2017, que foi apresentada pelo senador Telmário Mota. Essa PEC ainda está em tramitação no Senado. Em relação ao ODS 7, foi realizada uma entrevista pela revista Retratos com 2 técnicos do IBGE e responsáveis pela articulação desse ODS no Brasil, Flávia Carrete e Michel Lapipe.
Foi perguntado sobre as propostas do ODS 7 e os principais desafios para a matriz energética brasileira. Michel Lapipe responde: o ODS 7 trata do uso de energia limpa e renovável, que atende às necessidades das economias em crescimento sem agredir o meio ambiente. Temos desafios tanto globais como nacionais. Hoje, nossa sociedade é extremamente dependente da energia. Sem ela, não chega água às casas das pessoas nem mantimento. Existem muitos países em que parte da população não tem acesso à energia elétrica. Já no Brasil, temos um acesso quase universal, que aumentou muito nos últimos anos. Flávia Carrete complementa: só que esse acesso implica em uma demanda por energia a preços mais baratos, o que está relacionado ao uso de fontes fósseis. E aí está um dos principais desafios do ODS 7: fazer a transição para uma economia com mais acessibilidade à eletricidade, porém de forma que fontes renováveis sejam mais utilizadas. No caso do Brasil, acho que estamos bem posicionados. Atualmente, se estima que ainda existam 2 milhões de brasileiros sem energia elétrica, valor calculado a partir de dados das distribuidoras de energia. É importante especificar onde ficam essas pessoas que não recebem energia elétrica. No Brasil, existem outros programas de energia elétrica, como o Xingu Solar, do Instituto Socioambiental, que instalou 70 sistemas fotovoltaicos em 65 aldeias do território indígena do Xingu. De acordo com as pesquisas, foram mostradas que há demanda por energia limpa e de qualidade em diferentes comunidades, além de que fontes limpas de energia podem movimentar a economia do país em um futuro. Por que energias renováveis são caras? E como contornar esse problema? A energia solar é a energia produzida pelo Sol e convertida em energia útil por seres humanos. Anualmente, o Sol produz 4 milhões de vezes mais energia do que consumimos, mas o seu potencial é ilimitado, diferente da energia consumida por nós. Mas se essa fonte de energia é ilimitada, por que seu aproveitamento é tão limitado? Simplesmente por causa dos gastos que gera. A energia solar se apresenta de forma disseminada e a sua captação requer instalações complexas e caras. As energias renováveis também causam impactos ambientais, mas não causam poluição em escala global. Seus impactos são menores. A principal poluição é decorrente da fabricação dos equipamentos e a poluição sonora, no caso das eólicas, por causa do barulho de suas hélices. A energia solar é excelente em lugares remotos ou de difícil acesso, e no Brasil, por ser um país tropical, a sua utilização é viável em quase todo o território. Energia sustentável é cara e não é um bom negócio para órgãos governamentais, porque é algo que deveria ser acessível a todos, os chamados produtos verdes. Mas é um dos melhores investimentos que podem ser feitos, principalmente no pós-Covid. Além de ser mais saudável para o planeta e, consequentemente, para nós, é a chance da recuperação econômica após a pandemia, gerando novos empregos. O avanço de políticas com cunho de privatização podem afetar a distribuição de energia. O Senado deverá votar nos próximos dias a medida provisória que permitirá a venda de parte da Eletrobras, estatal vinculada ao Ministério de Minas e Energia, que responde por 30% da energia gerada no país. Na década de 90, o governo Fernando Henrique Cardoso privatizou a Vale do Rio Doce, todas as empresas de telecomunicações, toda a siderurgia e ainda 26 empresas do setor elétrico, incluídas aí as usinas de geração da Eletrosul, que pertencem hoje à Tractebel. O Estado entregou de seu patrimônio e, mesmo assim, a dívida líquida do setor público subiu de 32% do PIB em 1994 para 56% do PIB em 2002. Quem pensa que a privatização guarda relação com o pagamento ou com a redução da dívida pública se engana.
O governo divulgou que pretende arrecadar 20 bilhões com a venda da Eletrobras, valor que é irrelevante perto dos mais de 159 bilhões de déficit primário só desse ano, e irrisório diante do potencial dos ativos da empresa. É mais um capítulo do que podemos chamar de privataria, da entrega do patrimônio público a preço de banana. E quanto aos efeitos sobre os preços da energia elétrica, as usinas da Eletrobras vendem a energia mais barata do Brasil. Como vimos, representa aproximadamente 15% do total de energia elétrica gerada no país, e o preço cobrado pela Eletrobras é menos de um quarto do preço praticado no mercado. O governo já declarou que a sua ideia é acabar com a Lei 12.783 e permitir que as usinas da Eletrobras, inclusive as do regime de cotas, passem para o controle privado e possam vender essa energia elétrica ao preço de mercado. O governo afirma ainda que a privatização irá promover a redução nos preços de energia. E como isso vai acontecer se toda essa energia não será mais vendida no regime de cotas a preços baixos? O ministro do Ministério de Minas e Energia joga a redução do preço da energia para o futuro, para o médio prazo, enquanto afirma que a aposta é que a redução de preços virá com o aumento da eficiência, porém, sem explicar o que de concreto será feito para esse aumento de eficiência. A desconfiança sobre os impactos nos preços se eleva, pois, quando questionado, o ministro afirmou que o preço pode oscilar no início e não descarta a possibilidade de encarecimento no curto prazo. Não podemos nos esquecer que a Eletrobras cumpre um importante papel no desenvolvimento econômico brasileiro. Ela foi fundamental para a estruturação do setor elétrico. Esse setor, que durante muito tempo foi referência mundial devido à utilização de uma matriz limpa, predominantemente hidrelétrica, associada a uma elevada integração por meio de uma vasta rede de linhas de transmissão. A privatização da Eletrobras representa a perda de controle sobre a energia elétrica do país, que vai ficar nas mãos de gestores privados, em grande parte estrangeiros. Eles terão controle não somente da energia elétrica, mas também sobre a vazão de rios, o que envolve a gestão dos múltiplos usos das águas, como irrigação e navegação. E com isso, temos um risco em relação à manutenção da soberania do país. A experiência brasileira com a atuação do setor privado em setores estratégicos não é nada animadora. Vamos lembrar dos exemplos da Vale e o seu desastre de Mariana, e da Sabesp provocando falta de água em São Paulo, entre tantos outros. Recentemente, o Amapá sofreu com falta de luz por um longo período de tempo, e essa questão evidencia o descaso com a população fora do eixo Rio de Janeiro e São Paulo. O Amapá é um estado localizado na região norte do Brasil, com 16 cidades e sendo Macapá a sua capital. E esse estado tem uma população de apenas 861.773 habitantes. A economia vem do setor terciário e de atividades de extração de minérios, como o ouro, de frutas, como o açaí e a madeira. Com seus problemas de infraestrutura, tem sido prejudicado em sua malha viária e atualmente no setor energético. Sabemos que energia não é apenas luz. Desde a implantação de energia elétrica e criação de cidades e urbanismo, a falta de energia elétrica afeta o abastecimento de água, a compra e o armazenamento, como a refrigeração de alimentos, serviços de telefonia e internet, entre outros problemas acarretados por essa falta. Ficar sem energia em uma cidade é parar o funcionamento de hospitais, escolas, mercados, empresas, conservação de alimentos em casa, e foi isso que aconteceu com o estado do Amapá, que em novembro de 2020 e fevereiro de 2021 sofreu 2 blackouts na maior parte do estado. Com a falta de distribuição de energia e funcionamento em rodízio por 22 dias, quase um mês podendo usar energia por apenas 4 a 6 horas por dia em horários determinados para cada cidade.
A causa foi uma explosão que resultou em um incêndio e prejudicou 3 transformadores na subestação da capital. Das 16, 13 ficaram em total escuridão e sem poder manter o funcionamento da cidade, o que é um enorme prejuízo de saúde e econômico. A empresa de energia do Amapá é privada, mas com tal acontecimento, o Estado começou um plano para restaurar a energia total do Estado, mas com um prazo lento, visto a gravidade do problema. Mas deveria ser algo urgente, e a população de algumas cidades foi protestar pelo ocorrido. É nesse momento que vemos uma grande questão de prioridades no Brasil, tanto econômica quanto ambiental e energética, que é o abandono de regiões que estão fora das proximidades dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, com populações bem maiores que a do estado que sofreu o apagão. Em nenhuma outra região houve um apagão tão longo e expansivo como no Amapá. Muitos de nós nem conseguimos imaginar o mundo sem energia novamente, de tão importante que ela se faz no nosso dia a dia. A população do Amapá se sentiu mais uma vez abandonada, e sugerindo que isso seria solucionado muito mais rápido e de forma eficiente nos estados centrais do país, o que traz a maior reflexão sobre o tema, mostrando a importância da energia elétrica e a necessidade de políticas igualmente eficientes para todos os lugares do país, não deixando regiões extremas isoladas. Obrigada por assistirem. Fiquem ligados nos próximos vídeos e no nosso Instagram, @bionachile.